irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 13 de novembro, e nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Lucas 21, 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo nós estamos também recordando o Dia Mundial dos Pobres. Um apelo que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos faz no seu pontificado, a fim de nos comprometermos em sermos uma igreja que não fique indiferente aos sofrimentos dos mais pobres, desvalidos e excluídos. E também hoje nós estamos rezando na intenção do 18º Congresso Eucarístico Nacional, na cidade de Recife, com o tema Pão em Todas as Mesas. Então vamos estar nesse momento, nesse domingo, expressando a nossa comunhão com esses dois fatos importantes. Nas últimas semanas do tempo comum, nos é revelado esse sentido, assim por dizer, escatológico do tempo, que nós vimos no Evangelho, né? Ou seja, que o tempo no qual celebramos a Páscoa do Senhor não é um tempo assim fechado em si mesmo, mas é um tempo aberto à esperança de sua consumação. Então essa consumação que nós aguardamos, que nós chamamos de parousia, né, o momento final, diz respeito à segunda vinda de Cristo Jesus. E nós sabemos que ele veio uma primeira vez na pobreza da nossa humanidade, a fim de realizar a nossa salvação. Por isso a liturgia da palavra também vai aos pouquinhos nos preparando, né, para esse momento do novo ano litúrgico que nós iremos iniciar em preparação também para o Santo Natal. Mas Jesus vai se aproveitar hoje dessa ocasião para dizer uma palavra que deixa as pessoas um pouco atônitas, né? Quando ele fala não somente do tempo, que nós temos que estar vivendo na perseverança, né, na fé, mas ao mesmo tempo ele se serve do templo para falar do tempo, dessa vinda dele, né? Então, vós admirais estas coisas, pergunta Jesus, né? Dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra, tudo será destruído. E para nós, pode parecer umas palavras muito simples, essa dita por Jesus, né? Falando sobre o templo de Jerusalém, mas o templo era o motivo da glória da cidade santa. E era essa riqueza para a vida do povo judeu. O templo ele era exaltado com louvores nas Sagradas Escrituras como lugar da morada daquele que é santo, que é o santo por excelência, que é Deus. Então a beleza do templo atraiu, né, muitas pessoas, muitas culturas longínquas, muitos reis inclusive, né, e rainhas de lugares distantes. Mas Jesus então mostra que não ficará pedra sobre pedra, porque o Messias virá e na cidade que ele estabelecer não haverá o templo, como diz o Apocalipse, porque o Cordeiro estará no centro da cidade e ele é o templo e nós somos o seu templo.
Então aí está a novidade trazida por Jesus na mensagem do Santo Evangelho, esse contexto que está por trás das palavras que acabamos de ouvir. E Jesus se aproveita da pergunta das pessoas a respeito de quando o templo será destruído, né, para fazer então o seu discurso sobre o final dos tempos. Aí está uma outra característica muito interessante também no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Mas o próprio Cristo, ele já nos previne destas coisas e nos diz que tudo isso vai acontecer, ou seja, primeiro, guerras, perseguições, falsos messias, falsas profecias, profecias apocalípticas, revoltas familiares, mas que nós não devemos nos abalar, pois tudo isso deve acontecer antes de sua volta. Nós não devemos temer, não devemos planejar defesas, não devemos nos preocupar com nada, porque não perderemos nem um só fio de cabelo da nossa cabeça, mas devemos permanecer firmes, estáveis, porque é permanecendo firmes que nós ganharemos a vida, como vimos no Santo Evangelho. Mas aí persiste uma pergunta que é muito importante para nós hoje. O que nos resta fazer? Sabemos que já somos portadores da salvação que Cristo nos trouxe. Esperamos, todavia, a sua manifestação gloriosa, conforme Ele mesmo nos prometeu e a liturgia de hoje nos aponta. Mas nós estamos nesta vida cercada de tribulações, lutando, para, no meio de tanta dificuldade, sermos fiéis ao Senhor. Então, o que nos resta fazer? Então, a resposta Jesus nos dá, que é permanecer firmes. Temos que permanecer firmes. Essa resposta que parece ser muito simples, e de fato é, mas que tem uma profundidade muito acentuada. Precisamos permanecer firmes no Senhor e na sua igreja, porque essa é a condição para que venha em nosso auxílio o Divino Espírito, ou aquele que é o mestre da vida interior, que vai nos conduzindo até Deus e fará também as nossas raízes se aprofundarem nessa torrente de vida que é a palavra de Deus, comunicada hoje a nós, na igreja e através da igreja, a fim de nós produzirmos frutos para Deus. Essa é a mensagem rica que o Santo Evangelho de hoje quer nos comunicar. Essa firmeza na fé, que também São Paulo nos pede, na segunda leitura do dia de hoje, permanecermos firmes na fé. Nós sabemos que é difícil permanecer firmes na fé, mas se torna fácil se temos um olhar no prêmio, o que nos é oferecido por Jesus também. Ganharemos a vida, por isso vale a pena estar firmes na fé. Nós morremos, diz São Paulo, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós queremos permanecer firmes nele, a fim de ganharmos a vida, a fim de quando Cristo, nossa vida, se manifestar, nós também seremos, ou sejamos manifestados, e seremos como Ele, semelhante a Ele, e participaremos assim da sua glória. Cabe-nos agora termos o nosso olhar fixo nessa esperança e permanecermos firmes no Senhor, praticando, portanto, o amor e a justiça. Então, a manifestação gloriosa de Jesus, que hoje nessa mensagem é carregada de imprevisibilidade, trata-se, sem dúvida alguma, do dia do Senhor. O dia do Senhor não será descrito por ninguém, nem será determinado por ninguém, porque pertence aos planos insondáveis do próprio Deus. Ele que é Pai, que conhece todas as coisas e é onisciente. A tarefa nossa como discípulos é manter-se dia a dia na fidelidade ao Evangelho de Jesus, permanecendo firme para ganhar então a vida prometida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e a Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.